Olá, estamos na série do Empreendedorismo no Estudo. O meu nome é Paula Silva e estou a fazer esta série de vídeos para os alunos, embora qualquer pessoa os possa assistir. E o vídeo de hoje é um dos vídeos mais complexos que eu vou fazer nesta série de vídeos, porque é um vídeo sobre a humildade. Confúcio diz que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes e que não corrigir as nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. No outro dia eu estive a ouvir a crónica do Nuno Markle e ele falou sobre um sem-abrigo que fez um diário, o diário de sem-abrigo, o Jorge Costa, que é um autor que faleceu há relativamente pouco tempo, e aconselhou a irmos ler as crónicas que estão publicadas online em amensagem.pt. E eu achei que realmente fui ler e eram crónicas muito interessantes, li desde a primeira até à última, li-as todas numa noite, não consegui parar de ler e achei que fiquei realmente emocionada com aquilo que li. Numa das crónicas ele falava a um outro sem-abrigo porque ele estava a começar a pedir e etc. E a determinada altura ele disse: olha, eu não consigo fazer isto porque eu não sou igual a ti. E então o outro perguntava-lhe algo como: mas então és como quem? És como? És diferente como? Porquê que achas que porquê que achas que és diferente? E realmente esta é uma situação de vida e não a pessoa, portanto é uma situação em que qualquer pessoa pode cair por diversas circunstâncias. E também nestas crónicas prespassava esta ideia de nós darmos valor ao que temos de uma forma indireta. Por exemplo, ele depois mais tarde, por causa da pandemia, a Câmara de Lisboa reuniu todos os sem-abrigos e foi atribuir à base de um projeto que eles tinham na altura, casas aos sem-abrigo. Portanto, era uma iniciativa que, salvo erro, foi dinamizada por uma doutora Teresa Brito, e a este sem-abrigo foi atribuída uma casa, e a dada altura ele falava que tinha tomado 3 banhos quentes e que andava pela casa nu. Portanto, realmente uma pessoa que durante 8 meses não tinha conseguido tomar um banho quente na sua privacidade, na sua casa, e a importância que isso tem e como para nós é algo normal, que fazemos todos os dias e que realmente desvalorizamos, não damos o devido valor, não aproveitamos da melhor forma. Da mesma forma que houve uma altura em que ele conseguiu poupar 20 euros para comprar um casaco, porque era inverno e o casaco dele já estava completamente destruído, mas depois ele passou por uma casa que vendia frango e ele não resistiu e comprou meio frango e uma cerveja fresquinha e foi comer para o banco do jardim, e diz que foi a melhor refeição da vida dele, portanto uma coisa simples. E então nas crónicas dele, a dada altura, explica que os sonhos do sem-abrigo são sonhos pequeninos, sonhos do sem-abrigo pequeninos. Não são ir de férias ou comprar um carro novo ou esse tipo de coisas materiais, são situações mais básicas, como é, por exemplo, tomar um banho quente ou comer um frango. Houve outra crónica em que ele falou de um amigo dele também, que disse que eles sem abrigo eram como animais, eram como baratas, só a tentar lutar por sobreviver, e que portanto que realmente era algo de indigno, ou seja, que perdiam no fundo toda a sua dignidade humana por força das circunstâncias. E é algo que ele critica muito nas crónicas dele, é como é que a sociedade se deixa e se compadece e permite que vivam pessoas nessas circunstâncias, pessoas como nós, não é? Como qualquer pessoa é, que a sociedade não deveria permitir que realmente houvessem pessoas que vivessem nessas condições degradantes e que são contra a nossa dignidade como seres humanos. Depois, quando ele deixou de ser sem-abrigo, ele continuou a considerar-se como um sem-abrigo com casa. E a certa altura ele explica que aquilo que normalmente lhe sabia bem, não é? Anteriormente, antes de ele se ter tornado sem-abrigo, que era bater a chuva
no vidro, não é? E nós estamos protegidinhos e quentinhos em casa, como sem abrigo, a chuva passou a ser algo de extremamente desconfortável, ter de procurar um sítio para se proteger e, no entanto, estar na mesma ali ao frio e à chuva e à intempérie. E dormir ao relento em dias chuvosos. E que mesmo tendo outra vez casa, essa situação de ouvir a chuva bater na janela deixou de ser para ele uma sensação agradável, porque ele reportava-se e lembrava-se daquilo que ele tinha passado como sem-abrigo. E outra situação que ele também fala é a descrição que ele dá às pessoas a quem ele pedia. Umas pessoas, pronto, não diziam que não davam, continuavam a andar como se eles nada fossem, mas outras pessoas davam dinheiro só para se verem livres deles, não para ajudar, mas realmente para se sentirem melhor consigo próprias, e que era uma situação que na realidade não alterava, nem melhorava, nem ajudava efetivamente a situação deles, embora obviamente ele também descreve que era esse dinheiro que depois eles utilizavam para poder ir tomar banho em algum sítio, para poder ir comer alguma coisa. E quando as pessoas davam aquele dinheiro, ele descreve algo muito potente, que é o olhar que as pessoas davam, portanto um olhar como se eles fossem pessoas indesejáveis e menos do que pessoas, e não uma pessoa igual a elas. E tudo isto faz-me pensar imenso, e que realmente todos nós temos de ser mais humildes e valorizar aquilo que temos, e também sermos agradecidos por aquilo que temos. E em que é que isto liga aqui ao empreendedorismo, ao estudo? Liga em tudo ao empreendedorismo, ao estudo, porque existe às vezes algumas situações em que nós vemos uma falta de humildade, quer nos alunos, quer nos pais. Um aluno que é dito, ou que lhe está sempre a ser dito, que é muito inteligente, às vezes pelos próprios pais e às vezes também até pelos professores, que todos na sua família são muito inteligentes, colocam-lhe também metas muito elevadas e às vezes que até podem ser inalcançáveis para aquele aluno específico, é um aluno à beira de entrar em crise, porque se ele achar mesmo que é muito inteligente e que é melhor que os outros, e mimetizar comportamentos inflados da sua família, que também acham que são muito inteligentes e melhor que os outros, etc. E isso não vai ter um bom resultado, porque se há coisa que eu tenho como mais certo é que para ser um bom estudante é preciso ser humilde, porque nós temos de ter noção de tudo aquilo que nós aprendemos na escola é uma migalha em relação a tudo aquilo que existe. Nós temos de ter noção de que o conhecimento é muito mais vasto e muito mais abrangente do que aquilo que nós temos capacidade de interiorizar durante os anos que estamos na escola. Nós temos de ter noção que muito pouco daquilo que nós aprendemos vai ser verdadeiramente útil mais tarde, ou seja, nós estamos se calhar a aprender um método de estudo, um método de trabalho que nos vai ajudar efetivamente, mas não as matérias propriamente ditas em si, porque depois a situação evolui e já vai ter de ser preciso estudar outras matérias. Vamos andar sempre a estudar, e isso é uma forma de estar na vida que nos tem de acompanhar, especialmente hoje em dia em que a realidade está a mudar a uma velocidade verdadeiramente vertiginosa e alucinante. No outro dia eu estava-me a lembrar que a forma como nós armazenávamos a informação quando os computadores apareceram, que eram uns discos gigantes, que provavelmente tu já não te lembras, e depois passou às disquetes, que provavelmente tu também não conheces, que depois passou aos CDs, que provavelmente tu também não conheces, e agora estamos nos discos e nos USBs e nos discos externos, mas que eventualmente surgirá outra situação qualquer. Portanto, a velocidade a que tudo se atualiza hoje em dia é muito elevada. Portanto, o que pode acontecer a uma pessoa que acha que sabe tudo ou que acha que é muito inteligente é não ter humildade suficiente para aprender matérias novas. É não ter humildade suficiente para fazer perguntas. É não ter humildade suficiente para assumir quando está a fazer alguma coisa errada, resolver mal o exercício de matemática, e alguém está a tentar ensinar como corrigir e como fazer corretamente. Portanto, e depois também colocar essas expectativas
extremamente elevadas nestas pessoas, toda a gente sabe o que é que acontece, o que pode acontecer a filhos de médicos, a filhos de advogados. Às vezes há pessoas que são colocadas fasquias tão altas, ou até porque os pais são pessoas extremamente bem-sucedidas e elas sentem que não vão conseguir atingir aquelas metas e sentem-se frustradas e sentem-se incompetentes, quando na realidade, se calhar, até têm profissões muito boas, são muito competentes e têm relação à maioria das pessoas, mas não atingiram aquele sucesso extraordinário dos pais. Por exemplo, sei lá, eu acho que os filhos do Einstein não foram outros Einsteins, portanto, o que é perfeitamente normal. E às vezes, sobre estas pessoas que são filhos de pessoas excepcionais, é colocada um stress, um stress muito grande sobre os resultados, que leva exatamente a que seja mais fácil para eles ceder à frustração, porque não estão a conseguir atingir estes resultados, e então até começa a ocorrer uma espiral negativa. Portanto, é muito, muito mau, muito mau. E eu aconselho vivamente contra se colocar este tipo de pressão sobre as crianças. As crianças têm o seu próprio ritmo de aprendizagem e, por um lado, podem ser inclusive mais inteligentes que os outros, mas não beneficiam nada em saber, porque a inteligência em si é um dado que pertence a cada um e que também tem uma componente genética, inclusive, é claro que sim, mas que não é necessariamente ligado ao sucesso escolar. Aliás, há muitas pessoas muito inteligentes que não são muito bem-sucedidas a esse nível, porque lá está, não se esforçam por aprender aquelas matérias por diversos motivos. Portanto, não são duas situações que estejam ligadas e é uma pena que realmente, porque eu acho que uma pessoa inteligente, se realmente procurar ser bem-sucedido, pode aproveitar muito mais a escola, pode aprender muito mais do que um aluno, pronto, que pelas suas próprias características seja um aluno não tão inteligente, não é? Mas, portanto, isso não é benéfico para o aluno saber se é inteligente ou não. Acho que isso não tem utilidade nenhuma. Eu acho que hoje em dia os pais estão muito centrados em saber se os seus filhos são génios ou não têm interesse nenhum. Se ele o for e se ele depois aplicar os seus conhecimentos, com certeza que vai dar contributos importantíssimos para a sociedade, mas para já que ele está na escola é deixá-lo ser um aluno igual aos outros e tem de se cultivar nele o espírito de humildade para ele conseguir aprender aquilo que tem de aprender naquele momento. E, portanto, é muito importante conseguir ter esse espírito de humildade, que não sabe tudo, porque mesmo sendo inteligente não quer dizer que tenha nascido com o conhecimento universal. Portanto, ele tem de ter humildade para conseguir aprender e respeitar os seus professores que o estão a tentar ensinar, coisa que às vezes não acontece. E, em segundo lugar, também acho que é muito mau se falar para as crianças dizendo teu pai é isto, o teu pai é aquilo, a tua mãe é isto, a tua mãe é aquilo, porque eles sentem essa obrigação de atingir esses patamares e não é obrigatório. Nós podemos ter vidas perfeitamente felizes e bem-sucedidas sem sermos o melhor cirurgião do país ou sem sermos o melhor advogado de acusação do país. Por isso, vamos tentar ser um bocadinho, colocar as coisas em perspectiva, de que realmente, e que se calhar essas pessoas até podem ser infelizes. Portanto, não é que isso, ou esse caminho que nós determinamos para os nossos filhos, lhes vá conseguir ser portanto, assegurar a sua felicidade. E eles podem ser felizes de muitas formas. Isto tudo e o vídeo já está muito extenso, já vai em 14 minutos, é o vídeo mais longo, mas eu também disse que o tema era muito difícil. Portanto, isto tudo para dizer que nós temos de manter sempre dentro de nós este espírito de humildade, de querer sempre aprender mais, de saber ouvir os outros, de saber adaptar-nos às circunstâncias, e sem humildade é impossível o bom aprendizado. Por isso, é uma qualidade que tu deves, sem dúvida, tentar desenvolver o máximo em ti. Saber que, por mais humilde que possa ser a pessoa que está à tua frente, tu podes sempre aprender com ela alguma coisa. Por isso, até ao próximo vídeo
e não te esqueças de observar-te a ti próprio e verificar se às vezes não és também um bocadinho um sabe-tudo e tentar corrigir isso. Até já!